nunca tinha corrido tanto com a internet de um lado para o outro. Nunca tinha me acontecido, mas esse semestre. Bem, pessoal, vamos iniciar aí conceitos básicos, tá? Nos conceitos básicos, nós vamos ver que para melhor vocês estudarem, eu dividi em partes, tá? Eu dividi os conceitos da senso-percepção, os conceitos do pensamento, da linguagem, motor, sono, tá? Que são alterações, que são esses conceitos? São sinais e sintomas, tá? Que o paciente com transtorno mental apresenta, certo? E que são alterações de comportamento com relação à linguagem, com relação aos pensamentos, com relação à motricidade, à insônia, tá? Os tics, ok? Então, para a gente melhor estudar, eu dividi por partes. O slide, ele está todo dividido por partes, tá? Outra coisa, ao mesmo tempo que nós vamos ver essas alterações, né, que são os conceitos básicos, vocês vão ver que são muitos, mas esses são os mais comuns, tá? Na vida profissional, vocês irão ver outros, tá? E outra coisa com relação a essas alterações, a esses sinais e sintomas, tá? É que eu vou estar sempre mostrando para vocês o que nós, normais, podemos estar sentindo também, como sinais e sintomas, e o que são específicos de pacientes com transtorno mental, tá? Então, eu vou estar sempre fazendo esse paralelo quando essas alterações também puderem apresentarem em nós, normais, certo? Aí, pessoal, a partir de agora, vocês vão começar, possa ser, né, não é obrigatório que vai acontecer, mas possa ser que vocês comecem a se identificar com algumas alterações, tá? Quando a gente entra nos transtornos, né, volta e meia a gente acaba se identificando, né, com alguma alteração específica do transtorno, tá? Mas a partir do momento que a gente já vai falar em alterações, em sinais e sintomas, volta e meia alguém acaba se identificando, certo? E daí eu volto a dizer para vocês que eu estarei sempre à disposição de vocês a qualquer momento, tá? Para conversar, para escutar, tá? E também, pessoal, veja que nós somos normais, porque nós não somos diagnosticados com transtorno mental. Isso não quer dizer que os nossos comportamentos do nosso dia a dia, eles não mudem, eles podem sim se alterar, tá? E a gente acabar, vez por outra, se identificando com um desses sintomas, apresentando um desses sintomas, que alguns deles nós, normais, sentimos, e também no sentido de que a gente não pode se impressionar com esses sinais e sintomas, porque nós somos, para ser diagnosticado um transtorno mental, é o conjunto de vários sintomas, tá? Não é um ou dois que vai já diagnosticar um paciente com transtorno mental, tá? Além do que a pessoa já passou aí por todo o período, tá? Que a gente chama de cronologia dos fenômenos que a gente vai ver em anamnese, ok? Então, vamos começar aí. O primeiro grupo de alterações que nós vamos ver é o grupo da senso-percepção, tá? A senso-percepção são as nossas sensações e as nossas percepções com relação ao comportamento, a ideias, tá? A senso-percepção, ela vai estar presente como alterações dos órgãos do sentido, ok? Então, senso-percepção é a capacidade que desenvolvemos de formar uma síntese de todas as sensações e percepções que temos a cada momento, e com ela formarmos uma ideia do nosso próprio corpo e de tudo que está em nossa volta.
Para isso, fazemos uso de todos os órgãos do sentido. Então, a senso-percepção nada mais é do que as alterações com relação aos órgãos do sentido, tá? Do que as alterações com relação ao ambiente em que estamos, tá? As alterações mais comuns da senso-percepção são as famosas alucinações, tá? Muito encontrada em muitos transtornos, e as ilusões, tá? Então, as alterações da senso-percepção, nós temos as alucinações e temos as ilusões. Muitas pessoas acham que o único transtorno que apresenta alucinações é a esquizofrenia, tá? Na realidade, não é o único. Logicamente que a alucinação ela está mais presente no paciente com esquizofrenia. Porém, as alucinações elas podem estar presentes no paciente com depressão, tá? O paciente com depressão em alto grau, com depressões leves, com depressões graves, tá? Pode estar presente no paciente com bipolaridade, tanto na fase depressiva quanto na fase de mania, tá? Diferenciando os dois, que a gente vai encontrar aí nos slides, tá travando para todo mundo. Ai, Senhor. Thalita não voltou ainda, não conseguiu escutar. Tá normal lá em Josefa. Em Keliane, então vê aí a mudança de local. Voltou? Ótimo, Edmar. Então, alucinações é aquilo que não existe. O paciente... Thalita entrou, que bom. Tá escutando Thalita agora, né? Então, alucinações é aquilo que não existe, tá? É tudo criado pelo paciente. É tudo criado pela mente do paciente, tá? Já as ilusões, não precisam, né, se preocupar, porque tem no slide mais na frente. As ilusões é algo que pode acontecer, só que o paciente está vivenciando essa sensação, essa percepção agora e de forma distorcida da realidade, ok? Então, veja, as alucinações são sensações ou percepções em que o objeto não existe, mas é extremamente real para o paciente. E ele não pode controlá-las, pois independe de sua vontade. As alucinações podem ser com relação aos 5 sentidos, tá? Nós temos as alucinações dos 5 sentidos: audição, visão, gustação, olfato e tato. Além disso, nós temos 2 tipos de alucinações, que é a sinestésica e a senestésica, que é com relação ao ambiente e ao corpo, tá? Nós vamos ver cada um deles, ok? De antemão, pessoal, o que é que nós precisamos saber com relação ao paciente quando ele está alucinando? Que ele está realmente acreditando naquilo que ele alucina. Ele acredita naquilo que ele vê, ele acredita naquilo que ele escuta, ele acredita naquilo que ele sente, tá? E nós não podemos ir contra o paciente, o que ele está vivenciando, o que ele está alucinando. Porém, nós não podemos alimentar o que ele está alucinando também. Aí vocês podem, né, pensar, então eu faço o quê? Né? Eu não posso alimentar o paciente quando ele me diz, a santa está me dizendo que eu devo bater em você, tá? A santa está me dizendo que eu sou feia, tá? Isso eu estou escutando a santa falando comigo, certo? Eu estou alucinando, escutando a santa, que é de gesso, falando comigo,
tá? Então, eu não posso ir contra o paciente e dizer, ó, você não está escutando isso, tá? A santa não está falando com você, certo? Eu não posso alimentar isso, tá? Não posso dizer, ótimo, pois vá conversar com a santa. Eu não posso dizer, certo? Ao mesmo tempo, eu também não posso ir contra, tá? A ciência, ela trabalha nesse sentido, que nós não podemos ir contra o paciente quando ele alucina, porque ali ele pode se tornar agressivo e irritado, certo? Então, eu olho para a santa e digo, essa santa não conversa comigo, porque ela é de gesso, tá? Comigo ela não conversa, certo? Ao mesmo tempo que eu não estou indo contra o que o paciente está falando, também não estou alimentando o que ele está falando, tá certo? E é assim que nós precisamos nos comportar diante de um paciente que alucina, ok? É, há uma convicção inabalável da pessoa que alucina em relação ao objeto alucinado. Sendo a percepção da alucinação de origem interna, um objeto alucinado muitas vezes é percebido mais nitidamente que os objetos reais de fato. Embora as alucinações possam manifestar-se através de qualquer um dos 5 sentidos, os mais frequentes é a audição e a visão, tá? Então, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, o paciente, ele crê naquilo que ele está vendo, na voz que ele está escutando, naquilo que ele está sentindo no seu corpo, tá? E ele vivencia aquilo. O paciente que escuta vozes, tá? Ele obedece às vozes que ele está escutando. E daí ele pode ser agressivo com alguém, ele pode bater em alguém, ele vai ser obediente à voz. Muitas vezes, há pacientes que têm mais de uma voz na sua mente. Então, as vozes, elas ficam conversando entre elas na mente do paciente. Então, pessoal, vocês imaginem, tá? O quanto isso é, é difícil, né, para alguém controlar, tá? Imagine, né, você escutando vozes, tá, na sua mente, essas vozes conversando uma com a outra, essas vozes mandando você fazer coisas. Então, é aí onde eu quero que vocês reflitam como é difícil também a vida do paciente com transtorno mental, tá? Por isso que ele precisa ser abraçado, por isso que ele é um público diferenciado, tá? O quanto é difícil a família, né? Ver que o seu filho, ver que o seu pai, ver que a sua mãe está passando por isso, tá? E ele é obediente a essas vozes. Não sei se vocês lembram uma novela aí de Bruno Gagliasso, né? Que ele interpretou um esquizofrênico, né? Então, ele interpretava muito bem, tá? Ele tinha o comando de voz, as vozes diziam as coisas para ele, tá? Inclusive, quando eu baixar essa aula para vocês, eu vou mandar um vídeo lá no material que se chama Diário de um Esquizofrênico, tá? Vocês baixam no YouTube mesmo, tá? Mas eu já vou mandar para vocês. Onde lá vocês irão ver o conflito de um adolescente, tá? Esquizofrênico, ok? Como é difícil lidar com tudo isso, ok? Dos tipos de alucinações, como tem falando aí, os mais comuns são os auditivos e os visuais, e os mais raros é o olfato e o paladar, tá? Porém, quando o paciente alucina com olfato e paladar, os dois vêm juntos, tá? Ele vai sentir o gosto e ele vai sentir o cheiro, tá? Ele vai sentir o gosto estranho e ele vai sentir o cheiro estranho, certo? Então, dos 5 tipos de alucinação, os mais comuns é o visual e o auditivo, e os mais raros é do olfato e do paladar. Do olfato e do paladar, essas alucinações, elas sempre vêm juntas.
E daí nós vamos começar agora a estudar os tipos de alucinação, né? O primeiro tipo de alucinação que nós vamos ver é a alucinação auditiva. Podem aparecer sob a forma de sons inespecíficos, como chiados, zumbidos, ruídos de sinos, roncos, assobios, e pode aparecer em forma de vozes, tá? Essas vozes podem ser o diálogo de um interlocutor, ou seja, o paciente escuta uma voz na sua cabeça, tá? Dentre essas vozes, pode ser comentários sobre atos do paciente, que é o que a gente chama de automatismo, tá? As críticas sobre a pessoa que alucina, proferir injúrias e difamações, comunicar informações fantásticas, sonorizar o pensamento do próprio paciente ou de terceiros, tá? Então, a voz é ela que está comandando todas as ações do paciente. Tá? Aí você pode perguntar, o paciente que alucina, ele alucina sempre? Não obrigatoriamente, tá? Ele pode ter períodos sem alucinar, tá? E quando ele estiver em crise, aí as alucinações estarão presentes. Tá? Mas nós temos relatos de pacientes que são esquizofrênicos, que apresentam alucinação somente nas crises, e quando ele está sem crise, ele diz, né, o quanto as vozes maltratam, ele relata o quanto as vozes maltratam, o quanto as vozes mandam ele fazer determinadas coisas, ele relata que bateu no pai porque foi a voz que mandou, tá? E muitos pacientes que têm a consciência, né, que os sintomas estão chegando, tá? Que ele está começando a escutar a voz novamente, muitos deles pedem para se isolar, para ir para o hospital psiquiátrico, para se internar, né, para ficar trancado em algum canto, porque ele sabe que a voz vai mandar ele fazer algo mal, tá? E ele vai obedecer à voz, ok? Daí, pessoal, dentro das alucinações auditivas, nós temos um tipo. Na realidade, Edilânio, eles obedecem por quê? Porque as alucinações, elas fazem com que o paciente. Ótimo, nem estava pensando nessa questão do livre-arbítrio, mas sim, eles perdem o livre-arbítrio, tá? Eles não conseguem mais pensar por eles mesmos, certo? O pensamento deles fica totalmente alterado, eles não conseguem, quando a gente entrar nas alterações do pensamento, vocês vão ver que nós temos vários tipos, e os tipos, né, fazem com que muitas vezes o paciente não pense de forma coerente, tá? Apresente fuga de ideias, ele vai ter momento onde ele não consegue pensar, certo? E daí as alucinações que são criadas pela própria mente do paciente, porque na realidade essas vozes, né, são criadas pela mente, tá? E é como se o paciente ele não conseguisse pensar mais, tá? Essas vozes que ele mesmo criou, que a doença, né, fez com que criasse, é que estão comandando ele nesse momento, tá? Aí daí vem a questão fisiológica, né, onde o paciente, ele vai ter uma diminuição dos neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores nos ajudam nessa questão da coerência, nessa questão do comportamento, dos pensamentos, das ideias, tá? E no paciente com alucinação, tá? Há uma diminuição desses neurotransmissores. E daí o que é que vai acontecer? A mente do paciente que vai criar determinadas situações, né, onde ele não consegue mais controlar, tá? Imagine, porque a nossa mente, né, ela às vezes
nos faz vacilar em determinados momentos, né? Ela falha, tá? Ela nos deixa em certas situações, nós normais, tá? Onde, por exemplo, às vezes a gente cria determinados medos, cria determinadas situações, que depois a gente vai analisar bem e ver que não é nada disso, tá? Por exemplo, quem tem fobia por alguma coisa, ela sabe que essa coisa pode não causar nenhum mal. Por exemplo, eu tenho medo de rã, tenho fobia, tá? Então, eu sei que a rã não irá me fazer nenhum mal, mas a minha mente, ela já cria uma situação onde a rã vai estar na minha cama, a rã vai pular em mim, sabe? A rã. Aí eu fico imaginando várias situações. Quem me criou isso? A minha própria mente, tá? E assim acontece com o paciente que está alucinando, ok? A própria mente dele vai criar essas vozes, vai criar o que ele está vendo, tá? Vai criar que o ambiente está diferente, ok? E ele não consegue mais ser coerente, tá? Ele não consegue mais mandar nele mesmo. Na realidade, a mente ou a voz que está mandando, ok? E daí nós temos um dos tipos de alteração dentro das alucinações auditivas, que é a sonorização do pensamento. Veja, isso até adentra aí na sua pergunta, Edilânio. Aqui, na sonorização do pensamento, ele fala o quê? Quando as vozes ditam antecipadamente as atitudes do paciente, como se ele pensasse em voz alta ou como se alguma voz estivesse comentando todos os seus atos. Lá vai ele lavar as mãos, lá vai ele ligar a televisão, e assim por diante. Algumas vezes, as vozes alucinadas podem determinar ordens ao paciente, o qual as obedece mesmo contra sua vontade. Ok? Muitas vezes a gente está com vontade de sentar, né? E daí a gente vê uma cadeira e pensa, vou me sentar, não é? Para o paciente, se isso acontece, ele não está fazendo isso para o paciente que alucina, né? Se esse pensamento vier à tona, tá? Ele não está fazendo isso porque ele quer. Ele está fazendo isso porque a voz que está mandando ele sentar porque ele viu a cadeira, tá certo? Então, ele tem, no paciente que alucina, ele tem sempre esse comando de voz, tá? Ele sempre vai obedecer o que as vozes estão mandando, que é o que a gente chama de automatismo mental. O automatismo mental é a obediência compulsória às ordens ditadas por vozes alucinadas. Então, o paciente obedece, tá? A voz está mandando eu bater em alguém, o paciente vai lá e bate. A voz está mandando, né, eu destruir aquela cadeira, eu vou lá e destruo, ok? Porque é o que chamamos de automatismo mental. Então, pessoal, como alterações das alucinações auditivas, nós temos a sonorização do pensamento, que é quando a mente diz que o paciente vai fazer aquilo, vai sentar, vai ligar a televisão, vai pegar o celular, tá? E o automatismo mental, que é a obediência compulsória, ou seja, a obediência obrigatória com relação ao que a voz manda. Eu faço o que a voz manda. Ok? E daí nós vamos para as alucinações visuais, tá? Nas alucinações visuais, o objeto, né, alucinado pode ter forma inespecífica, clarões, chamas, raios, vultos, sombras. Muitas dessas formas inespecíficas, elas são vistas quando o paciente está dormindo, tá? Então, ele vai ter essas sensações, ele vai relatar essas percepções,
ok? E formas definidas. Pessoas, monstros, demônios, animais, santos, anjos, bruxas. No vídeo, né, do adolescente esquizofrênico, que eu vou colocar para vocês, vocês vão ver que ele vê, né, certos bichinhos, tá? Uns monstrinhos de pelúcia, ok? Porque é aquilo que ele está visualizando, é aquilo que ele está alucinando. Uma paciente, uma puérpera, né, com transtorno puerperal, do tipo psicose puerperal, que é o mais grave, que é quando ela comete o infanticídio, quando ela chega a matar o seu próprio filho, ela está apresentando alucinação visual, tá? Onde ela está vendo o filho está lá perfeito, lindo, saudável, tá? Mas ela está vendo que um monstro, um demônio, tá? Tá vendo o filho, o bebê mutilado, tá? Então ela está vendo ele todo deformado, está vendo de maneiras que a mente dela está criando e daí ela está visualizando dessa maneira, tá? É onde muitas vezes as puérperas, elas cometem infanticídio, elas matam o próprio filho, tá? E daí vem toda uma questão de sanidade mental mesmo, de verificar se essa pessoa está realmente ou não com transtorno puerperal do tipo psicose, tá? Isso aí a gente vai ver quando a gente entrar em transtorno puerperal, ok? Das alterações que nós temos com relação ao visual, nós temos as alucinações oniroides. Essas alucinações oniroides é quando o paciente, ele associa o que ele está vendo a contos de fada. Tá? Ele vivencia isso, ele está vendo isso e ele está vivenciando isso. Não tem aquelas historinhas, né, que a gente escuta quando criança, Branca de Neve, os Sete Anões, a princesa de não sei o quê, tá? Então, quando tem pacientes que vivenciam isso, então, ela é uma princesa, tá? O príncipe está chegando no cavalo branco e ela passa muito tempo com isso na mente, ela se arruma como, ela visualiza o cavalo, ela descreve toda a cena, tá? E isso é uma alucinação visual do tipo oniroides. Adquire a consistência de uma cena, uma situação, como, por exemplo, ver uma carruagem passando pela paciente e dela descer um príncipe como se transcorresse um sonhar acordado, tá? É como se o paciente ele criasse na sua própria mente cenas de algo que é perfeito, tá? Pode ser até cenas de novela, e ele vivencia isso por muito tempo, e ele acredita nisso, e para ele, ele é essa pessoa, ele é esse príncipe, ele é essa princesa, tá? Uma certa vez, nós trabalhamos com uma paciente bipolar, e sempre que ela estava na fase de mania, ela apresentava alucinações oniroides. Então, ela era sempre atriz da Globo, né? E quando nós chegávamos lá, né, porque ela não vinha para o CAPS, nós que íamos até ela. E questão de acesso, tá? E sempre que nós chegávamos lá, né, que ela estava na fase de mania da bipolaridade, todos nós éramos artistas da Globo, tá? Então ela dava o nome a todas nós, tá? Você é artista tal, você é artista tal, porque eu sou artista tal e eu sou da Globo, tá certo? Então as pessoas elas vão vivenciar isso daí.
Voltei, pessoal. É, eu sumi, não foi? Descarregou aqui, eu carreguei bem rápido. Sim, deixa eu ver aqui. Como é de mar, mas isso é porque esse paciente teve um contato anterior com esses desenhos. Sim, tá? Ele cria aquilo que ele já vivenciou, certo? Ou a história que ele já escutou. Tá? Então, se por exemplo, né, a gente escutou muito essas histórias de príncipe quando criança, tá? Então, eu posso, né, a pessoa com alucinações oniroides, ela pode vivenciar isso aí, tá? Ela assistiu uma determinada novela e daí ela cria essa cena, ela vive esse personagem, ok? E daí ela vai criando. Isso é o que a gente chama de alucinações oniroides, que são alucinações visuais. Ela vê isso. Ela vê o príncipe encantado, ela vê o cavalo, ela se vê como essa pessoa, essa atriz, tá certo? Não, não era problema novamente, não. Voltei, Thalita. É, tudo bem com relação ao oniroide? Tá? E daí nós vamos para o delírio tremens, que é também uma alucinação visual, certo? No delírio tremens, pessoal, quando vocês escutarem delírio tremens, ele sempre vai estar relacionado ao alcoolismo, tá? É uma abstinência alcoólica que os usuários, né, todos os etilistas, todos os alcoólatras, apresentam na fase de abstinência, tá? Devido a esse delírio tremens, que acontece na fase de abstinência, o paciente ele vai começar a apresentar zoopsias, tá? Essas zoopsias é quando o paciente ele está vendo bichos, tá? Estou olhando para essa parede aqui na frente, não tem nenhum bicho. O paciente, tá, que está apresentando esse delírio tremens, que está na fase de abstinência alcoólica, ele pode apresentar as opsias, que é um tipo de alucinação visual. Veja que ele está vendo. Aí diz aqui, ó, são alucinações visuais com a temática predominantemente de bichos e animais peçonhentos, cobras, aranhas, percevejos, jacarés, lagartos, e nesse caso recebe o sugestivo nome de zoopsias, promovedoras de grande ansiedade e apreensão, tá? Então, estou aqui, né, estou vendo o jacaré vindo, 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 querendo me pegar, tá? E isso são zoopsias, eu vejo o animal.